ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Assunção! Rádio Assunção. A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Assunção AM 620. Hoje, 20 de fevereiro de 2014, iniciamos a 18ª edição do programa Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, até setembro de 2008, o Ceará não realizava transplante de medula óssea pelo Sistema Único de Saúde. Desde então, o número de transplantes é crescente ano a ano. Em junho de 2010, foi inaugurado o primeiro banco de sangue de cordão umbilical e placentário do Norte e Nordeste, no nosso Hemósse. E agora, no último dia 11 de fevereiro, o Ceará passou a realizar transplante halogênico de medula. O que é medula óssea? O que é transplante de medula? Quando é necessário fazer o transplante? Como o ouvinte pode ajudar? Transplante de medula óssea é o tema do Saúde em Dia de hoje. Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde aqui na Rádio Assunção. Produção do médico Arruda Bastos. Saúde em Dia. Entrevista. Hoje o entrevistado será o Dr. Fernando Barroso. Ele é médico hematologista, chefe da equipe de transplante de medula óssea e coordenador do Banco de Cordão Umbilical e Placentário do Hemósse. As linhas já estão liberadas. 3244-9449. O Facebook também, facebook.com/Arruda Bastos e o twitter.com/Arruda Bastos. Boa tarde, Ronald. Ok, são 12h32, com muito prazer, doutor Arruda, que nós estamos recebendo a seu convite o doutor Fernando Barroso, que vem tratar também do assunto que hoje está resolvido aqui no Ceará, pelo menos é o que eu sei. Nós somos recordistas, né, no Brasil inteiro, então vocês estão de parabéns, inclusive o doutor Arruda também, porque ele estava no momento como secretário e que motivou essa vitória, esse ranking do primeiro lugar no Brasil em transplante. Bom, agradecendo a presença do Dr. Fernando Barroso. Fernando, sua primeira apresentação, queria ficar já uma pergunta para iniciar. O ouvinte, a dona Maria Elvira, lá do bairro do Canidezinho, perguntou pela internet e eu passo para você. O que é medula óssea? Seus cumprimentos e você já responde aí a primeira pergunta. Boa tarde, doutor Arruda. Eu agradeço o convite da sua pessoa e da Rádio Assunção. É um prazer poder esclarecer aos seus ouvintes e poder ajudar nesse processo de melhor conhecimento. Na verdade, a medula óssea é o local onde se produz as células do sangue. Então, dizendo de uma maneira bem simplificada, a medula óssea é o lugar onde se produz os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as células para que possa fazer a coagulação no nosso organismo. É popularmente conhecido como o tutano do indivíduo. Então, isso é que é a medula óssea. Sem a medula óssea, nenhum dos nossos órgãos, coração, pulmão, rins, fígado, vão funcionar adequadamente. Porque o sangue é quem nutre, que leva os nutrientes, a alimentação, digamos assim,
para todos esses outros órgãos. Então a medula é essencial para a vida. Bom, uma pergunta que chega aqui de Sobral. Ele pergunta a diferença, ele escuta muito falar em medula óssea e medula espinhal. É o Alexandre Frota, lá em Sobral. Qual a diferença entre medula óssea, para esse ouvinte, e medula espinhal? Pronto, é uma confusão que às vezes ocorre, mas são coisas absolutamente distintas. A medula óssea como eu expliquei anteriormente, é a parte que produz as células sanguíneas, e a medula espinhal é a parte nervosa, que fica dentro da coluna vertebral. Então é preciso que se tenha muito conhecimento e esclarecimento de que, quando o indivíduo diz, eu vou realizar um exame que coleta da medula óssea, não tem nada a ver com a medula espinhal, que está dentro da coluna vertebral, que essa sim é responsável por nossos movimentos e que tem outra função, a função neurológica. Então, Fernando, aproveitando aqui também no início, faça um histórico aí resumido, eu citei aqui no meu editorial, de como surgiu, como iniciou o transplante de medula óssea no nosso estado. Faça um resumo aí. Eu sei que você esteve à frente desse trabalho, eu era secretário, porque até setembro de 2008 não se realizava transplante de medula óssea pelo Sistema Único do Ceará. Eu queria que você fizesse um resumo, depois nós vamos falar um pouquinho de transplante de medula propriamente dito. Bem, como o senhor bem disse, desde 2008 nós começamos a fazer o transplante e, a bem da verdade, foi um processo de uma parceria que vem se mantendo até hoje, da Secretaria de Saúde, através do EMOSSE, na direção da doutora Luciana, que se encontra até hoje, o senhor na Secretaria de Saúde, e o Hospital Universitário Walter Cantídio, que é o hospital que realiza os transplantes através do Sistema Unificado de Saúde. Então, o transplante é um procedimento que precisa dessas duas instituições para que ele ocorra, porque é necessário que haja a coleta de células e é necessário que haja o local para que se realize o transplante propriamente dito. Havia uma certa inquietação da nossa parte, e era uma inquietação muito antiga, de que os pacientes no Ceará tinham que se deslocar para a região sudeste para realizar o transplante. Então, nós sabíamos que muitas vezes isso não era possível. Então, eu vi de forma que me angustiava profundamente, muitos pacientes que, na verdade, tinham a indicação do transplante e que não conseguiam sair do estado do Ceará para que realizassem. Porque o indivíduo, quando se ausenta, o indivíduo, quando sai da sua cidade, ele perde o seu núcleo familiar, ele está num momento fragilizado, são doenças muito graves e que a gente sabia que algumas pessoas faziam uma opção de, às vezes, até de não ter a alternativa de ter uma perspectiva de uma nova vida. Então isso tudo nos angustiava muito e nos fez travar praticamente uma batalha para que as coisas acontecessem. Foram muitos anos de treinamento, foram muitos anos, muitas discussões, muitos ajustes em termos de recursos humanos, recursos de material propriamente dito, mas graças a Deus houve essa conjunção de fatores e nós tivemos, em 26 de setembro de 2008, nosso primeiro transplante autogênico. E nós já realizamos mais de 100 transplantes autogênicos. O que é interessante? Primeiro, hoje nós temos no Ceará 95,3% de sobrevida com o transplante. É uma das maiores sobrevidas do Brasil. Diante disso, nós começamos a ter várias conquistas. Dentre elas, o credenciamento para a realização de um transplante mais complexo, que é o transplante halogênico, em que o indivíduo recebe medula óssea de outra pessoa. Então, para que esse transplante ocorra, é preciso que haja compatibilidade. Achar um doador não é uma coisa fácil, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. E foram todos esses passos que nós cumprimos e estamos cumprindo. A bem da verdade, essa luta, essa batalha, ela é diária. Ela é uma batalha que é feita por uma equipe multidisciplinar. Nós temos mais de 40 profissionais envolvidos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, serviço social, psicólogos, realmente uma infinidade de profissionais que trabalham de forma conjunta para que o transplante aconteça.
Então, esse é o desenho. Nós temos perspectivas muito boas, porque, primeiro, nós estamos em construção, no Hospital Universitário, uma unidade com 8 leitos. A previsão é que até o final desse ano essa unidade esteja pronta. Isso vai ter um grande benefício, porque nós estamos vivendo no Brasil hoje um momento muito difícil. Muitas pessoas, mesmo com doador, às vezes morrem, não realizam transplante, porque existe uma falta de leitos no Brasil. Isso é uma coisa gravíssima. Outro aspecto importante é a questão da pediatria. Existem muito poucos leitos para pediatria, para transplante de crianças. Então, as crianças que têm uma demanda muito grande para transplante, elas não têm leito para transplantar e algumas morrem com o doador, mas sem leito. Isso é uma calamidade, isso é uma coisa que precisa ser resolvida no nosso país, não só em Fortaleza, no Ceará. Então, o Ceará tem dado uma contribuição muito grande nesse sentido. O cearense tem demonstrado solidariedade, tem demonstrado compromisso. E hoje nós estamos batendo recordes de transplante, não só em medula, mas no fígado, no coração, no pulmão, nos rins. E tem sido uma vocação do povo cearense. Eu acredito que, com a seriedade que a gente tem trabalhado, com a qualidade que nós estamos trabalhando e com o compromisso, o Ceará está cada vez se transformando numa referência na região norte e nordeste em transplantes. Ok, são 12h41, aqui a Rádio Assunção AM 620. Diariamente, de segunda a sexta, nós apresentamos o programa Saúde Todo Dia. Direção aqui do doutor... Em dia, com a direção do doutor Arruda Bastos. Estamos hoje com o doutor Fernando Barroso, chefe do serviço de transplante de medula óssea. A letra do doutor Arruda é realmente de médico. Ô, doutor Fernando, ninguém entende. Doutor Fernando, o transplante é interessante, é importante. Mas nós temos algumas pessoas que podem fazer imediatamente e outras não. Por exemplo, o diabetes, por exemplo. O que tem pressão alta, por exemplo. Né? Quer dizer, que tem outras natureza na sua própria estrutura física. Como é que trata essa questão? Veja bem, a gente quer saber, Fernando, das indicações aí, né, pro transplante. Até uma próxima pergunta aqui do João Hércules, que ele manda perguntar aqui. Qual as indicações, né? Qual o paciente que é candidato a realizar um transplante de medula óssea? Pronto, é preciso definir algumas coisas. Se o transplante vai ser autólogo, o indivíduo vai receber dele mesmo, ou se vai ser um transplante halogênico que ele recebe de outra pessoa. Existem algumas doenças, tais como linfomas e mielomas, que o indivíduo faz o transplante e recebe medula dele mesmo. E nas leucemias, de uma maneira geral, o transplante é halogênico. Quais são os problemas que a gente tem aí? Para que o indivíduo possa realizar um transplante, a elegibilidade é preciso que ele tenha algum grau de resposta ao tratamento instituído, a quimioterapia. Não adianta você simplesmente levar um indivíduo que não responde à quimioterapia para um transplante, vislumbrando uma perspectiva de cura, porque os percentuais são muito baixos. Então, para que haja uma resposta no transplante autólogo, a gente trabalha com a hipótese de que aquele indivíduo tenha sensibilidade ao tratamento. Então, esse é um aspecto. A outra colocação que o amigo colocou é a questão das comorbidades. O que é isso? Se o indivíduo é diabético, se tem pressão alta, algumas vezes a pessoa tem uma doença que precisa fazer um transplante, tem o doador, mas ele não tem condições de submeter ao transplante. Então, o que é que a gente faz? A gente pesa risco-benefício. É isso que a gente faz. Então, respondendo ao Ronald Machado, que citou a questão das comorbidades, você tem sempre que pesar risco-benefício. É aquela história, são escolhas, certo? E essa decisão, muitas vezes, ela é tomada conjuntamente com a família e com o paciente. A gente decide, baseado no quadro que a gente tem, que nós temos, o que fazer melhor para aquele doente, porque essa é a nossa principal função, fazer o melhor pelo paciente. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Boa tarde, estou falando com quem? Alô, boa tarde. Boa tarde. Pois não? É o Dr. Arruda Bastos. Pois não? Eu gostaria de saber a
possibilidade estatística de uma pessoa ser um doador Doador de medula. Isso, doador de medula. E você quer saber a possibilidade de alguém encontrar um doador compatível? Eu sou doador há vários anos e nunca fui chamado. Qual é a possibilidade de eu ser chamado? Pronto, então vamos passar aqui para o Dr. Fernando responder. Obrigado, Almir. Primeiro eu queria lhe parabenizar pela solidariedade de ser doador. Eu acho que isso é fantástico, é um exemplo, certo? Segundo, lhe dizer o seguinte, somente 25% das pessoas têm doadores na família. Então 70%, 75% das pessoas precisam recorrer aos bancos de doadores de medula óssea ou aos bancos de sangue de cordão umbilical e placentário para realizar um transplante. A chance de se encontrar um doador compatível é de 1 para 100 mil pessoas, certo? Então, o que é bem interessante relatar aqui no nosso estado, nós coletamos medula, coletamos células e mandamos para fora, o Hemos coleta, certo? E essas células são enviadas para transplante em outros países ou estados. Me chamou muita atenção que nós já fizemos em torno de 10 coletas, vamos completar agora 10 coletas, e nós já mandamos material para a Itália, para a França, para Portugal, os Estados Unidos, o Canadá, logicamente no Brasil para alguns estados, e agora teremos 2 coletas que estão previstas para esse mês de fevereiro e março. São 2 pacientes que estão, um na Argentina e o outro, se não me engano, em Portugal. Sei que são dois países fora do Brasil. São 2 países, para o exterior. Então, essa rede de solidariedade, ela tem se mostrado de forma muito efetiva. Porque o indivíduo que se cadastra como o senhor aqui, ele vai para um banco de dados, que é um banco de dados internacional. Então, se você tiver um parente ou alguém que está no Japão e que essa pessoa precisa de um transplante, é perfeitamente factível que você doe sua medula aqui, doe o seu sangue aqui, e eles mandam um médico vir até o Ceará, Fortaleza, buscar o seu material e levar para essa pessoa. Então, primeiro gostaria de parabenizar mais uma vez a sua atitude, e que estimule as pessoas a ter esse tipo de comportamento, porque a gente nunca sabe quem pode precisar. Então, Fernando, uma pergunta que chega aqui pela internet do senhor Edilson Almeida. Ele pergunta: como faço para ser um doador e quanto tempo levo para doar? Ele quer, é bom que você explique isso aí direitinho. Ele pergunta o que é que ele faz para ser um doador, como o seu Almir que ligou, e quanto tempo leva se ele for contactado para doar. Pronto. Seu Edilson, o senhor pode se dirigir ao Hemos, deve ter entre 18 e 55 anos. Os critérios para doação de medula óssea são semelhantes no sentido de seleção para que não tenha doenças infecto-contagiosas ou não tenha um comportamento de risco. E a questão da doação, ela tem o seguinte aspecto: o primeiro momento que você se dirige ao Hemos para fazer a seleção para a doação, você vai coletar um material de 10 ml, é uma coisa simples, da veia mesmo, como se fosse um exame de sangue que a gente faz em qualquer laboratório, e esse material é submetido à análise, é feito um estudo genético do senhor, e aquilo é guardado no banco de dados. Se algum dia o senhor localizar uma pessoa que tenha compatibilidade com o senhor, a gente lhe chama novamente, e aí sim o senhor realiza alguns exames, coração, pulmão, a gente analisa se naquele momento o senhor está em condições de doar, e aí sim o senhor coleta através de que na maioria das vezes é através da veia periférica também, só que é uma coleta que ocorre em geralmente um dia. Então o senhor deve passar um dia no Hemos doando essas células que a gente coleta através de uma máquina chamada por aférese. Essa máquina retira, hoje já facilitou muito. Uma minoria dos pacientes hoje a gente coleta material da medula óssea. Por quê? O material da medula óssea, para o doador, não que tenha um risco grande, muito pelo contrário, o risco é pequeno,
mas é muito mais confortável para o doador fazer que essa coleta seja feita da própria veia dele periférica. Bom, então para fazer o cadastro é rápido. Vai lá, tira 10 ml de sangue, como se fosse fazer um exame, um hemograma no laboratório, então não tem dificuldade nenhuma. O senhor Almi fez isso, aconselho que o seu Edilson faça, que o seu Hércules faça, que a dona Ana Lúcia, que está escutando o nosso programa, que já mandou uma mensagem, que a dona Meire, lá no Conjunto Zé Valdo, que a dona Maria do Carmo, que o Alex, que falou lá de Sobral, que todos façam, uma coisa rápida. Agora, se acontecer de ter essa necessidade, ele vai ser contactado e vai passar um dia salvando uma vida, porque vai doar exatamente a sua medula para isso. Mas, doutor Fernando, me diga uma coisa, quantos transplantes já foram realizados aqui no Ceará de 2008 para cá, de medula óssea? Até o momento, nós realizamos, no hospital universitário, 119 transplantes. 119 transplantes, contando com o último do halogênico. Nós já temos, hoje, na nossa fila de avaliação, nós temos 62 pacientes sendo avaliados, dos quais 12 já tem medula coletada esperando vaga para transplantar. É um negócio impressionante. Nós começamos isso em 2008 e essa avaliação ela tinha uma média de 20 a 25 pacientes. Hoje nós temos o triplo. Então o que é que eu quero dizer com isso? Nós tínhamos uma demanda reprimida, como nós temos provavelmente no halogênico. Quando se fala em demanda reprimida, você não costuma raciocinar com o procedimento quando ele não está disponível próximo de você. Então isso é da natureza humana. Eu me lembro muito claramente que algumas vezes quando não tínhamos transplante aqui, tentei convencer um paciente a ir para São Paulo. E ele me disse: doutor, eu não vou. Eu prefiro morrer lá no meu interior. Porque, doutor, a dor quando dói em casa dói menos. Eu nunca me esqueci dessa frase. E realmente isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. E isso é uma coisa lógica, é do bom senso mesmo. Se a gente tem isso disponível na nossa cidade, no nosso estado, e que tem que ter mesmo, é natural que isso vá aumentar e vá crescer. Até porque tem outra questão. Hoje o Ceará tem recebido pacientes de outros estados. Então nós estamos transplantando pessoas de Belém, do Piauí, de Sergipe e de Natal. Eu citei aqui que em 2010, eu lembro bem, eu era secretário, em junho de 2010, eu inaugurei inclusive com a presença do presidente Lula, sua presença, do governador Cid Gomes, o primeiro banco de sangue de cordão umbilical e placentário do Norte e Nordeste. Eu pergunto, como está o banco de sangue hoje, que funciona lá no Hemócio, o banco de sangue de cordão umbilical e placentário? O banco de sangue ele trouxe um grande desenvolvimento técnico-científico para o nosso estado. Agregou muito valorização em termos de pesquisa que são necessárias para a parte do transplante. A necessidade da existência do banco de cordão ela é única e exclusivamente na medicina baseada em evidência para transplante de medula, ou seja, para aqueles indivíduos, principalmente crianças, que não tenham doador e que possam recorrer ao banco de cordão. Hoje nós temos já 200 cordões guardados. O banco de cordão de Fortaleza, do Ceará, do Hemócio, ele é hoje o único banco de cordão do Nordeste funcionando. Então a gente tem recebido amostras de outros estados, inclusive. Isso é uma coisa muito significativa e muito importante. E tem outro aspecto que é muito valoroso, que seria a questão, nem todos os cordões que são coletados, eles são disponíveis são aptos para que você utilize para um transplante.